Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? E esperamos que sim, não é, Dodô? Ó, gente, e aí? Fizeram as atividades de ontem? Como é que vai a higienização de vocês? Continuam lavando as mãos, usando álcool em gel e usando as máscaras? Muito bem, a gente espera que sim, tá, gente? Pra gente mandar esse vírus logo pra bem longe. Certo, gente? Então, como hoje, quem lembra qual foi a aula de ontem? Foi sobre o quê, gente? Quem lembra? Muito bem, sobre história, não foi? Onde a gente fez a nossa revisão sobre o governo geral e as invasões francesas e holandesas, lembram? Pronto, muito bem. Então hoje, o que é que a gente vai falar hoje, Dodô? Tu sabe? Não, Dodô. A gente vai falar hoje sobre português, gente. Os tipos de textos que a gente vai aprender hoje, para que serve cada um, tá certo? Então, vamos lá juntinho primeiro para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, agora as nossas operações, tá? Que continuam no caderno, certo? Então, vamos lá. Hoje, tia Bárbara trouxe para vocês, ó, multiplicações, uma adição e uma subtração, certo? Então, tia Bárbara vai fazer com vocês a adição, a letra B, certo? Então, vamos lá. Letra B, 79,21 mais 6,275. Então, ó, como a vírgula tá aqui, esse 6 vem para debaixo do 9, tá? Que é vírgula embaixo de vírgula. E agora 275. Passamos o traço e vamos somar, certo? Então, o 5 desce porque está sozinho. 7 mais 1, 8. 2 mais 2, 4, 9 mais 6, quanto é? 15, muito bem, ó. 5 vai 1. 1 mais 7, 8. Então, fica quanto? 85,485. Certo, gente? E agora, nós vamos para o nosso conteúdo, que como tia Bárbara já falou, vamos falar hoje dos tipos de texto. Certo, gente? Então, vamos lá. Bom, gente, como tia Bárbara já falou, hoje nós vamos falar dos tipos de texto. Mas por que, tia Bárbara, a gente tem que saber quais são os tipos de texto? Para poder a gente saber, gente, qual é a função de cada texto que passa para a gente. O que é que ele quer transmitir para a gente? Então, para isso, a gente tem que conhecer esses tipos de texto, certo? Então, os tipos de textos são narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, que pode ser argumentativo e informativo, tá? E o dissertativo, que pode ser dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Certo, gente? O narrativo já quer dizer, né? Ele narra, ou seja, ele tem como objetivo, como função, narrar, ou seja, contar uma história. O narrador, que é a pessoa que está contando essa história, vai desenvolvendo a história, apresenta os personagens e o quê? E onde ocorre toda aquela movimentação daquela história que ele vem contando. Certo, gente? Então, os tipos de textos narrativos, por exemplo, que a gente vê são os contos, as fábulas, as lendas, as piadas, as novelas. Tudo isso conta o quê? Uma história pra gente, que a gente vai ali se envolvendo e vai entendendo o local onde acontece, quem são os personagens principais e secundários, certo, gente? E a gente vai o quê? Se envolvendo naquela história para entender o que está se passando, certo? Então, essa é a função do texto do narrativo, certo, gente? No texto descritivo, é uma criação, é caracterizado por uma criação de uma imagem que o escritor vai descrevendo algo, que pode ser uma pessoa, um acontecimento ou um lugar, tá? O leitor, por sua vez, consegue idealizar aquela imagem mentalmente. Por exemplo, quando a gente
vamos dizer que o autor está escrevendo, por exemplo, um guia de viagem. Por exemplo, a gente vai para uma viagem para Caruaru. Aí o que é que tem em Caruaru? A gente encontra o Pátio do Forró, o Alto do Moura, certo? A Feira da Sulanca, o Polo de Confecções. Então, nesse guia de viagem, o escritor, né, a pessoa que está fazendo, ele tem que fazer o quê? Descrever o que em cada ponto desse que a Bárbara falou turístico, o que é que a gente vai encontrar. Certo, gente? Então, no Alto do Moura, por exemplo, a gente vai encontrar o quê? Aquelas peças do mestre Vitalino, peças de barro, certo? Então, é isso que acontece. No texto descritivo, o autor tem como função descrever aquele local ou um acontecimento, como acontece também nas bulas do remédio, nos perfis de internet, no laudo médico, gente. Porque assim, lá no laudo médico, o médico passa um remédio pra gente tomar. Aí ele coloca lá, né, que isso na verdade é uma receita. Mas o laudo médico, por exemplo, a gente faz um exame. Aí o que acontece? No exame o médico dá lá o laudo. Por exemplo, a gente machucou o pé, quebrou o pé. Que Deus nos livre. Aí vai estar no laudo. Fratura do pé direito, não sei o que, não sei o que. Então, o médico vai o quê? Descrever o que foi que aconteceu com o nosso pé. Entenderam? Então, a função desse texto descritivo é descrever o que está acontecendo no local, certo, gente? Até uma pessoa, tia Bárbara, como é tia Bárbara? Tem os cabelos vermelhos, gosta de batom vermelho, tem a unha grande, é morena, certo, gente? Isso está descrevendo como eu sou, ok? Então, no texto injuntivo, certo, gente? A gente vê o quê? É um texto instrucional. Ou seja, ele indica um procedimento para se realizar, né? Esse tipo de texto, gente, ele pretende o quê? Orientar o leitor e transmitir informações. Agora sim, sem necessidade de convencê-los. Por exemplo, como Tia Bárbara falou, uma bula de remédio. Uma bula de remédio, quando a gente pega lá, tem lá como usar. Tomar um comprimido por dia. Tomar 2 comprimidos por dia. Certo, gente? Um manual de instruções, por exemplo, quando a gente quer montar um guarda-roupa, vamos dizer assim, tem lá dizendo quais são as peças, quais são os parafusos, quais são as chaves de fendas que a gente precisa usar para montar aquele guarda-roupa, certo? Ou até mesmo, que é o mais fácil, a receita culinária, que foi o caso do bolo que tia Bárbara passou lá no São João, que tia Bárbara colocou lá não sei quantos ovos, não sei quantas xícaras de farinha de trigo, certo, gente? Então, esse é um texto injuntivo, que ele quer dizer o que? Ele quer passar instruções para como a gente pode aprender a usar ou fazer aquilo que a gente quer. Certo, gente? Expositivo, tá, gente? O que é que a gente vai encontrar? Ele é usado para expressar e apresentar uma ideia ou um conceito, tá? A gente utiliza ele geralmente como recurso de comparação e informação. E como vocês já sabem, pode ser de 2 tipos, expositivo argumentativo e expositivo informativo, tá? O expositivo argumentativo, gente, é o quê? Ele é focado em uma argumentação, ou seja, ele quer explicar as ideias apresentadas, tá? Ele utiliza, como a tia Bárbara falou, na ideia de comparar. Ele compara para defender a sua ideia. Por exemplo, tia Bárbara vai dar um exemplo aqui de comparação. Ele quer dizer o quê? Vamos dizer assim, da questão do Covid-19 sobre as máscaras, certo? Então, uma pesquisa que diz que as pessoas que usavam máscara pegaram menos Covid do que as pessoas que não estavam usando. Então, ele faz essa comparação para quê? Para que convença o leitor que usar máscaras é melhor do que não usar, que quem usar não vai contrair de forma mais tão fácil o Covid-19, ao contrário daqueles que não estão usando máscara. Entenderam? Fazer essa comparação para o quê? Para dizer ao leitor o que é melhor, ok, gente? Já no texto expositivo informativo, ele tem apenas o objetivo de transmitir uma informação sobre algo ou algum tema, tá? Através de dados, de gráficos e etc. Ele defende uma ideia e uma opinião sobre o seu tema.
Ou seja, ele traz lá os gráficos, mesmo exemplo que tia Bárbara usou do Covid. Aí traz lá um gráfico dizendo a quantidade de pessoas, por exemplo, aqui. Deixa a tia Bárbara fazer aqui um gráfico, mais ou menos, tá, gente? É aqui, ó. A quantidade de pessoas que pegaram Covid-19 com máscara. Certo? Aqui, ó, com máscaras. E a quantidade de pessoas que pegou o sem máscaras. Certo, gente? Então, ó, ele faz essa comparação através de gráficos, certo? Que é esse texto informativo. Ele informa ao leitor o que está acontecendo. Como a tia Bárbara falou do exemplo do Covid. Menos pessoas pegaram usando máscaras do que mais pessoas pegaram sem usar máscaras. Certo, gente? Então, por exemplo, nessas questões aqui, de exemplos de texto informativo, é o quê? As reportagens que a gente vê. Quem tem acompanhado os jornais nessa questão da pandemia tem visto inúmeros desses, porque estão fazendo direto, né, aquela curva de qual foi o pico, qual é que está diminuindo a forma do Covid-19, tá, gente? Aí o que acontece? Palestras nos artigos científicos que escreve sobre essa questão também das máscaras, né? Então, esse texto informativo, ele tem o quê? A intenção de informar o leitor através de gráficos e dados, certo? Já no expositivo argumentativo, ele quer convencer o seu leitor que ele está certo naquele ponto de vista, utilizando o quê? Argumentos, certo, gente? Já no texto, gente, no tipo de texto dissertativo, tá? O que acontece? Ele é usado para uma opinião, expor uma opinião sobre um tema ou um assunto por meio de argumentos, certo? Então, como a tia Bárbara já falou, existem dois tipos de texto dissertativo. O dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. O dissertativo argumentativo, gente, ele tem o quê? O objetivo de convencer esse leitor, tá? Que a partir de explicações e seus argumentos. Ou seja, ele, como tia Bárbara deu o exemplo do Covid, ele fica o quê? Sempre argumentando para o leitor, aquela pessoa que está lendo a reportagem, está ouvindo a reportagem, que usar máscara vai proteger mais você do que você sem a máscara. Então, ele fica explicando e argumentando para que o leitor, ele entenda e se convença que essa parte daqui de usar máscara é mais importante do que não usar. Certo, gente? E já no dissertativo explicativo, o que é que ele quer? Ele expõe conceitos, ideias e teorias, tá? Mas sem a necessidade de convencer o leitor. Por exemplo, ele vai dizer que tal remédio é bom para o Covid-19. Mas aí, será que o leitor vai ser convincente? Vai se convencer que aquele remédio é certo? Por quê? Porque às vezes ele vai dizer que o remédio vale, mas ele não tem um comprovante científico. Então faz as pessoas pensarem, poxa, será que realmente essa medicação é importante para a gente tomar para o Covid-19? Então, ele não vai querer convencer o leitor, porque ele não tem nada científico que mostre realmente que aquele remédio ali, ele vai fazer efeito. Certo, gente? Então, no argumentativo, no dissertativo argumentativo, o texto tem a função de convencer o leitor de toda forma, tá? Para o que está certo. E já que no expositivo, ele não tem necessidade de querer convencer o leitor, tá certo, gente? Então, hoje a nossa aula foi essa, né? A gente falou desses tipos de texto, ou seja, narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, argumentativo, informativo, e o dissertativo, argumentativo e expositivo, certo, gente? Então, agora a tia Bárbara vai colocar aqui de lado, tá? Um quadrinho para que vocês tenham mais ou menos as ideias dos exemplos de cada texto desses daqui, tá certo, gente? Então, vamos lá para o nosso quadrinho.
Bom, meus amores, eu e Dodô esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje, entendido, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirar lá no nosso Google Meet. Não deixem de fazer as atividades, tá? Que estão aí propostas para vocês no dia de hoje, certo, gente? E também hoje vamos ter beijo especial, não é, Dodô? Hoje o beijo especial, gente, vai para 2 pessoas. Primeiro, Arthur Nicolas. Um grande beijo, meu amor. Um feliz aniversário, tá? Que passou, mas tia Bárbara não esqueceu, tá? E o outro beijo especial também vai para Jonathan, certo, Jonathan? Um beijo, meu amor. Que Deus abençoe vocês, gente. Não só hoje, mas sempre, tá? E que tia Bárbara ama muito vocês. Pronto, gente. Então, esse foi a nossa aula de hoje. Espero vocês no Meet, tá? Com as atividades prontas, certo, gente? Não é, Dodô? Então, ó, beijão pra todos vocês. E até amanhã.